Olá, pessoas! Vamos dar continuidade, né, ao significado das cartas, isso de acordo com a minha forma de enxergá-las. Tem também muito mais da escola europeia, tá, do que da brasileira. Então, não é nem europeia, né, é alemã, porque da escola alemã para a francesa também existem algumas diferenças, tá, em algumas cartas. E da brasileira também, tá? Tem algumas cartas que trazem aí uma diferença dependendo do local, né? Devido à cultura e tudo isso faz com que mude o significado daquela carta naquele local. Pensando no momento em que o baralho foi realmente elaborado, pensado. Mas claro, né? Eu sempre procuro, dentro né, dos significados que existem, dentro das escolas, eu sempre gosto de focar mais na energia que eu sinto a partir daquela carta, tá? Então vamos lá. Carta número 24, carta do coração, a carta das emoções, dos nossos sentimentos, do amor, né? E claro, ela também equivale aí ao valete de copas do baralho comum, tá? Bom, então a princípio, né? Essa carta para nós, ela responde sim às nossas questões, tá bem? Os temas chaves, né, que a gente fala muito é amor, felicidade, romantismo, a paixão verdadeira, né, os sentimentos verdadeiros, tá bem? Essa carta normalmente ela é a carta tema que a gente utiliza para na mesa real, por exemplo. Normalmente essa carta ela é associada aos nossos sentimentos, tá, ao amor, tá bem? E justamente, né, pelo fato de ter aí a figura da corte, né, esse valete de copas. Bom, o que fala-se, né, desse rapaz? Normalmente, quando a gente vai, essa carta ela vem descrevendo uma pessoa, né? De novo, vou repetir toda vez, tá? Com relação a características físicas, eu não descrevo ninguém, né? Nem com nenhuma carta, porque, enfim, não contempla toda a nossa diversidade, tá? Então, eu analiso só as questões morais, éticas e de personalidade, assim, que às vezes afetam um pouquinho, tá? Então, normalmente essa carta fala de um rapaz um pouco mais jovem ou com uma cabeça mais jovem, que parece mais imaturo, independente da idade, tá bem? Então, fala normalmente de um jovem em busca de novas paixões, que tá assim só coração nessa vida, neste momento pelo menos da energia dele, tá? Essa pessoa, tu pode confiar nela, tu pode contar com ela, um espírito espontâneo, tá? Espontâneo e impulsivo, né? Isso vem justamente pela imaturidade, né? Que essa carta acaba descrevendo dessa pessoa. Fala do nosso amor, né? Do amor como por um pai, do amor por um filho, por alguém do sexo masculino ou que tem a energia do gênero masculino. A gente fala de amor, ela fala de um amor verdadeiro, de um amor intenso. Quando a gente fala de trabalho, ele está falando de um trabalho que a gente gosta muito, que nos emocionalmente nos faz bem, que nos traz alegria, é como se fosse um emprego que a gente gosta de trabalhar, tá? Ou então, por exemplo, se a gente pergunta, né, vou encontrar um trabalho, né, daqui a 3 meses, tá? E aparece essa carta, né, na jogada, significa que tu vai encontrar um trabalho que além de tu encontrar trabalho, tu vai encontrar um trabalho que tu vai gostar, que vai ser bom, que vai ser positivo. Quando fala de saúde, né, normalmente essa carta está voltada aí a questões circulatórias, obviamente também, né, do coração. Só que a gente tem que ter muito cuidado para falar sobre isso, porque nós não somos médicos, nós não detemos conhecimento da medicina, então é muito complicado tu diagnosticar. Tu não pode diagnosticar nenhuma doença através das cartas, tá bem? Tu pode falar que a pessoa precisa dar atenção para algumas situações, para algumas questões, tá? E sempre que tu achar, que tu sentir, intuir que existe alguma enfermidade, que existe algo que a pessoa precisa tratar, tem que indicar que ela procure um médico, procure orientação e não diagnosticar. Tu não pode dizer, por exemplo, que a pessoa, eu acho que tu tem pressão alta, por exemplo, tá? Eu só tô dando um exemplo. Ou então, tu tens problema do coração. Não dá, gente, tá? Tem que ter muito cuidado, tá bem?
Existe, claro, quem tem a vidência, quem consegue enxergar um pouco mais, tá bom? Só que ainda assim é preciso ter um cuidado mais, né? Com relação à espiritualidade aí, né? Fala de, por exemplo, se pergunta, estou num local, estou lá no momento, estou indo numa casa espírita lá, aquele local é bom, sigo indo, né? Tá indicando energias boas, energias positivas, sim, segue indo. É um local que emocionalmente vai te fazer bem ou está te fazendo bem. Ou então, procura perceber o que tu sente quando entra nesse local. Se tu te sente bem, então é um local bom para ti, tá bom? Emocionalmente falando, tá bom? E claro, né? O que é o lado negativo? É realmente as emoções estarem muito à flor da pele. Tu colocar o lado emocional à frente de tudo, sempre, a todo momento, não é legal. Às vezes tu precisa agir de forma racional, às vezes tu precisa deixar o teu coração de lado, deixar as tuas emoções e sentimentos de lado para fazer algo diferente, para tomar novas atitudes que tu tá tomando de uma forma mais impulsiva, tá bom? Então, se qualquer dúvida, tá, que ficar dessa carta, se alguém quiser deixar aí um significado extra, que como enxerga, ou pela escola brasileira, que eu não acabo não analisando muito, né? Mas essa aqui eu acho, essa carta eu acho que ela não tem muita diferença, né? Mas enfim, sempre que tiver pode deixar aqui embaixo, porque tem muitas pessoas que não seguem a mesma escola que a minha, então, e como é estudo, né? Então, quem tiver mais detalhes pode deixar aqui embaixo que não tem problema, tá bom? Aqui, carta das alianças, do anel, né? Como quer que vocês chamem. Essa carta fala ali, além de falar de contratos, ela fala de ciclos, questões cíclicas em nossa vida, fala de parcerias, enfim, vamos lá, vamos conversar. Ela responde sim às nossas perguntas, tá bem? Palavras-chave que normalmente a gente vê sobre ela, tá? Parcerias, casamento, negócios, união, comprometimento, né? Às vezes, né? Se, por exemplo, tu tá num relacionamento aí que não, vocês só estão ficando, por exemplo, tá? Quando vem essa carta, não que vá passar para um casamento direto, mas ela pode falar de uma relação mais compromissada, que vem aí do comprometimento, né? Estou comprometido contigo, então algo se tornando um pouco mais sério, um relacionamento se tornando um pouco mais sério, tá bem? Fala também, obviamente, noivado, de união também. Então, essa aliança, ela não fala só de casamento, ela fala também de negócios, tá bom? De casamentos e negócios. E sempre eu vejo ela muito positiva, tá? Obviamente que a gente vai ter que olhar as cartas ao redor, isso é sempre, tá? Para tudo. E tudo pode mudar, né? Depende das cartas que estão ao redor, tá bom? Ela está associada ao as de paus do baralho comum, tá? É uma carta que fala de início de uma nova energia na nossa vida, ou seja, um novo ciclo em nossa vida, tá? Fala de talentos, de uma pessoa que está buscando aí novos projetos, né? Mas assim, né? É uma carta que tu tem que estar disposto a assumir riscos, tem que ter coragem para ir em frente, tá? Normalmente essa carta ela fala de uma força criativa muito grande na vida de alguém, assim, de novas ideias, de criatividade também, tá bom? É o momento certo para iniciar novas atividades, tá? E principalmente voltadas aí à parte criativa, questão criativa, tá? É importante ter esse conhecimento do que significa no baralho comum, mas eu ainda acho que o principal é ter a noção da essência dessa carta. Então, quando a gente fala de trabalho, está falando de novas parcerias, de contrato assinado, firmado, né? Algo mais compromissado, como eu já havia falado, né? Tanto no relacionamento como em trabalho. Quando a gente fala de saúde, pode estar falando de parcerias, tipo do médico, por exemplo, que tu estás em boas mãos, dependendo das cartas ao redor, né? Se temos uma carta, sei lá, a carta da foice ali espelhando com o anel, bom, eu indicaria procurar um outro profissional. Talvez aquela parceria dele no momento não está muito positiva para a saúde dele, enfim. Né? Isso a gente tem que analisar na hora com as outras cartas. Carta número 26, carta dos livros. Essa carta fala de
sabedoria, fala de conhecimento, de autoconhecimento, fala de questões ocultas aos nossos olhos, questões que precisam ser desvendadas, que precisam ser resolvidas, segredos, fala de questões aí que ainda estão, que ainda não foram descobertas, fala de alguém que pode estar tentando aí se conhecer melhor, conhecer o outro melhor, tá? Compreender melhor a vida de si e dos outros. Claro, obviamente, né? A gente tem aqui um livro, então, obviamente, fala de estudos. Se a gente tem, por exemplo, alguém que ainda estuda ou que pretende estudar para concursos, a gente pode analisar essa carta como carta-tema na mesa real também, tá? Adoro essa carta do livro, né? Tem aquela escadinha lá atrás dos livros. E essa imagem é muito bonita, assim, dessa carta. Adoro. Bom, então, com relação ao baralho cigano, é mais ou menos isso, tá? Que a gente tem aí dos livros. Claro, né, gente? Essa carta, ela é muito ampla, tá? Mas a essência dessa carta é o conhecimento, tá? Conhecimento profundo de algo, estudo, análise de situação, análise de situações, tá? Análises profundas, tá? Sabedoria, o que a gente acumulou durante a vida, ó, se a gente olhar aqui nessa escadinha, ó, né? Tem muitos livros atrás desse, então tem muita coisa que a gente acumulou, muito conhecimento acumulado também atrás dessa carta, tá bom? Fala de inteligência. Essa carta, ela representa o número 10 de ouros do baralho comum, tá? Essa carta dentro do baralho comum, ela fala de concretizações, de realizações materiais, tá? É a colheita dos frutos, né? Da tua trajetória, dos teus estudos, de todo o teu empenho, tá bom? É a carta do sucesso. É muito importante olhar para a carta e para a pergunta feita. Não adianta a gente decorar, essa carta fala de segredos, por exemplo. Então, ó, tem uma questão oculta. Tem algum segredo que ele não te contou? Eu já escutei muito isso, gente. Muito. Tá? E às vezes não tá falando de segredo, tá falando que ele precisa te conhecer melhor, por exemplo. Né? Quando tu pergunta, fulano, o que fulano sente por mim? Fulano ainda está tentando te entender melhor, ele está tentando te conhecer melhor, tá? Então tem que ter muito cuidado, assim. Então analisem as cartas ao redor, para não chegar, porque faz muita diferença. Tu dizer que essa carta fala de um segredo ou que essa carta fala de alguém que está tentando te conhecer melhor. Por isso que vai depender muito da pergunta feita, tá bom? A pergunta feita e as cartas ao redor é o que vai guiar a nossa resposta. Quando a gente está falando de saúde, eu procuraria aí, indicaria procurar fazer um check-up, fazer algum exame, alguma coisa, procurar um médico, né? Porque talvez tenha aí alguma enfermidade oculta, alguma questão aí para descobrir, tá bom? Fala de descobertas também, tá bom? Quando a gente fala de trabalho, talvez tu precise estudar um pouquinho melhor, tu precise aprofundar os teus conhecimentos. Se tiverem qualquer dúvida, alguma pergunta, né, que já passou por vocês e vocês tiveram dificuldades, deixem aqui embaixo, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficar muito longo, eu não vou conseguir fazer o exercício agora, tá? Vou tentar fazer no próximo vídeo, mas ainda tem que editar esse aqui, então... Enfim, né? Não sei se eu consigo trazer ainda hoje, tá bom? Que ainda tem a carta do dia que eu vou fazer aqui. Um grande abraço pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem o vídeo, que ajuda bastante nesse comecinho, tá bom? Um grande abraço.